Tenho exatos 26 minutos para fazer esse vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é Yasmin e esse é mais um vídeo nesse canal. Eu vou fazer minha maquiagem com vocês enquanto eu converso sobre algumas coisas. Eu vou ter que trabalhar e aí eu já queria emendar um assunto no outro, tá bom? Eu comprei um microfone para ver se fica um pouco melhor o áudio, né, a filmagem. E tô testando ele pela primeira vez, então eu não sei se vai ficar bom, né, no caso. Mas eu vou tentar da mesma forma postar esse vídeo. Eu deixo todos os produtos que eu usar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá conversar um pouquinho. Eu vou atualizar vocês sobre a minha vida e depois eu vou contar o contexto que me fez querer gravar neste momento. Basicamente, eu comecei a trabalhar recentemente, né? Assim, 3 meses. Completou 3 meses agora. E como técnica de enfermagem e tudo mais. E eu fiz cutuca, tá? Eu fiz colégio técnico da Unicamp. E assim, eu me vi em outro mundo, gente. Eu trabalho numa UTI neonatal e eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com criança assim tão cedo. Primeiro porque eu não gostava, segundo porque eu não tinha segurança nenhuma e eu tinha muito medo, ainda tenho, mesmo estando lá um tempinho. Na NEL mesmo eu estou há 2 meses, mas ainda tenho muito medo, sabe? E, enfim, tem vários contextos. E ultimamente eu tenho me sentido muito insegura com tudo na minha vida. E aí eu fiz uma sessão de terapia num cursinho que eu faço. Tem uma psicóloga. E aí eu marquei, né? Porque a gente tem que. O correto, né, seria a gente utilizar esse serviço, principalmente para organizar nossa vida de estudos, mas também para conseguirmos, né, manter a bolsa, por exemplo. Porque a gente tem uma bolsa permanência, eu explico tudo num outro vídeo. E aí eu fui, eu assim, marquei porque eu tava meio em surto, meio em crise. E foi muito bom para mim. Me fez refletir sobre várias coisas. E a primeira coisa que eu refleti sobre, esse vídeo não tem roteiro, tá? Foi que eu me apoiei tanto no meu trabalho, por não estar sendo efetivo em outras áreas da minha vida, por tentar fugir mesmo de mim mesma, que quando algo deu errado, ou algo não saiu como esperado, ou quando as dificuldades apareceram, é, eu entrei em um leve surto, em um leve colapso. Tô até com meio cara de louca, né? Mas enfim, foi basicamente isso. E aí, vendo que essa situação é, não mudaria sem um certo, né, sem uma certa programação, sem uma tentativa de mudança realmente, eu resolvi voltar a investir em coisas que eu gosto de fazer. Eu vou usar essa paletinha como corretivo, blush, contorno e tudo mais. Tá até aparecendo no fundo, faz pouco tempo que eu comprei, mas eu uso todos os dias. Eu fiquei muito tempo no Cutuca, né? Se você for ver, 3 anos. Só que pra quem tem 19, 3 anos é muito tempo. E eu passava lá 14 horas, 14 horas por dia com pessoas, com os meus amigos. E agora eu simplesmente não vejo eles todos os dias, eu não converso com eles todos os dias. Eu não sei exatamente, tipo, eu não tinha muitos hobbies, eu não tinha nada além do Cutuca, né? E eu acho que tem esses dois lados. O primeiro é que eu não sei quem eu sou. Eu entrei com 14, com 14, 15 anos na vida Cutuca e eu saí com 18. Então, é, existe um. Nossa, ficou bem forte na câmera, mas não tá tão forte ao vivo. Então existe um certo marco, sabe? Que eu não peguei, que eu não me vi. E eu acho que tá tudo refletindo no agora, né? Então, talvez seja só uma fase, ou talvez seja um momento pra se, se redescobrir, nem se redescobrir, mas se descobrir de verdade, porque não existe mais nada. E aí, vindo a este contexto, eu tava meio chateada, meio mal, né? E eu mandei mensagem pra uma das minhas melhores amigas da vida,
de cutuca, inclusive. E a gente conversou um pouco sobre e a gente decidiu que íamos nos ajudar dentro do contexto vida, para que a gente pudesse crescer, melhorar e resolver essas questões que talvez nunca tenham resolução, mas que pelo menos a gente encontre uma forma de lidar com elas sem nos perdermos. Eu conversei sobre isso com a minha psicóloga, né? Sobre. Eu não tava entendendo porque eu tava tão triste. Sendo que eu sou uma pessoa feliz no geral, assim. É difícil me deixar triste. E ela falou assim: Yas, você você não tá podendo ser quem você é, aonde você fica a maior parte do seu dia, que é o seu trabalho. E você só tá se apoiando nisso. Então talvez pega a rédea da sua vida, mude o que você precisa mudar por você e volte a ser quem você é. Porque você não vai voltar a ficar feliz se você não puder ser você mesmo. É por isso que você se perde, porque você não tá podendo ser você mesmo. Enfim, voltando ao assunto da minha amiga e eu. Nós decidimos que a gente faria um projeto de 180 dias para um glow up, para nos tornarmos a nossa melhor versão. E aí a gente montou uma reunião online, assim, no Meet. E a gente, na verdade, ficou mais conversando e se atualizando sobre a vida uma da outra e, enfim, desabafando sobre a vida do que realmente é, estabelecendo, né, a proposta que a gente ia fazer uma para outra por exemplo, o que a gente ia fazer na vida, o que a gente ia se cobrar uma da outra. Mas a gente depois montou o cronograma solo, né? Cada um montou o seu. E a gente vai fazer uma nova reunião hoje. E uma das propostas que eu coloquei é, em um dos meus tópicos foi sobre voltar a gravar vídeos. E realmente fazer isso de forma constante. Porque se é algo que eu quero pra minha vida, não adianta eu fugir disso ou não me comprometer de verdade com isso, sendo que, poxa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de me maquiar, eu gosto de postar. Então, eu acho que é justo que eu faça algo que eu goste, né? Mesmo que não seja a melhor gravação do mundo, o melhor vídeo do mundo, a melhor edição, que eu não esteja com o cabelo tão bonito igual. Hoje eu tava horrorosa. Mas é justo que eu possa fazer algo que eu goste, só por estar fazendo algo que eu goste, né? E eu resolvi começar já hoje com isso. Outras questões também que eu coloquei nesses 180 dias para realizar os meus sonhos, né? Me tornar a minha versão mais extraordinária possível, é sobre a minha vida pessoal no geral. Então ela vai desde metas que eu acabo não cumprindo, porque, sei lá, simplesmente não consigo, ou simplesmente não me esforço o suficiente para não cumprir, até metas que, assim, são boboquinhas, tipo, fazer as unhas toda semana, mas que fazem diferença no geral para mim, sabe? E eu quero trazer essa parte da minha vida para vocês também, enquanto eu volto a ser quem eu sou, ou então me torne quem eu sou. Enfim, essa é a maquiagem que eu faço quase todos os dias para ir trabalhar, tá? Ela é mais rapidinho, é que eu tô falando bastante. E a ideia inicial também, pra gente fazer isso juntas, desculpa, é que uma pode cobrar a outra, sabe? Então, a ideia é essa, que a gente consiga fazer reuniões semanais, que a gente consiga ter um tópico diário ou semanal para falar para uma ou para outra o que está acontecendo, o que a gente está precisando fazer. E eu acho que assim, ter alguém para te cobrar é muito bom, gente. Porque às vezes a gente se deixa de lado porque a gente não tá se cobrando, né? Ou então tá se cobrando em áreas erradas, procrastinando. E ter apoio para viver a vida é importante também, tá? Principalmente quando você não tá sendo legal consigo mesmo. Enfim, vou passar esse rímel. Ele é da Maybelline.
E eu não consigo falar enquanto eu passo o rímel, então peraí. Essa pó pra selar toda essa pele e a maquiagem durar um pouquinho, pelo menos. Esse é o meu segundo pó da Nina, gente. Maravilhoso. Eu adoro ele, tá? Voltando ao que a gente tava falando. Então, basicamente é isso. A gente vai viver esses 180 dias juntas, tentando realizar os nossos sonhos e tentando mudar o que a gente sempre quis mudar. E eu acho que é de extrema importância, né? A gente ter um certo apoio para fazermos as coisas que a gente tem dificuldade de fazer, sabe? É para isso que os nossos amigos estão aqui. Nossa, eu vou pôr pra todo lado. Então, enfim, eu vou compartilhando com vocês um pouco desse momento, né? Desse desafio que a gente se propôs a fazer. Não só para aumentar a nossa produtividade no geral, também é um pouco disso, mas também para deixar essa produtividade excessiva de lado. Eu, nossa, joguei pó pra todo lado, pessoal. Eu Ai, peraí, deixa eu resolver meu problema, só um minutinho. Eu tava refletindo sobre tudo, né? Porque dentro do que a gente colocou muitas coisas que são envolvidas mais na nossa vida mesmo. Então, espiritualidade, não sei o que e tudo mais. E uma das propostas que eu coloquei foi sobre quando as coisas dão errado, sabe? Quando a gente acontece alguma coisa, a gente se sente mal por aquilo, ou então a gente quer, sei lá, xingar, brigar e não sei o quê. E isso é pó, tá? Que eu me sujei agora. E assim, já aconteceu, sabe? Por que que você vai ficar brigando por algo que já aconteceu e, tipo, não vai te custar nada daqui 5 anos? Que nem hoje, o meu cachorro já até faleceu, coitado. O meu gato, Clodoaldo Valério, resolveu acordar. E aí a mãe dele, minha gata, veio deitar comigo na cama e ele ficou com ciúmes. Eu tô selando um blush. E ele resolveu que era uma ótima ideia, num frio de 8 graus, fazer xixi nas cobertas que estavam na cama. E tipo, não é coberta leve, que seca rápido, que, sei lá, são cobertas pesadas, que demora mais na máquina, que dá mais trabalho para estender e tudo mais. Ele resolveu que era uma ótima ideia. E na hora eu queria matar ele. Queria, olha, queria gritar com ele. Só que, tipo assim, ia resolver o quê? Ele já tinha feito xixi nas cobertas. Eu já tinha acordado 7 horas da manhã no frio de 8 graus. E, tipo, eu ia perder tempo brigando com ele, em vez de tirar o lençol da cama, a coberta, os lençóis, por tudo pra lavar. Tipo, aí eu fiquei brava. Primeiro, fiquei muito frustrada. Aí depois eu respirei fundo e falei, qual que é o seu propósito hoje? É ficar brava, irritada, xingar o seu gato que você ama e que não entende o porquê que não pode fazer xixi na cama? Ou resolver o problema? Tipo, aí eu fui lá, coloquei a roupa, né, a coberta pra lavar e pensei, ainda bem que eu tenho máquina de lavar. Não estou dizendo que a positividade excessiva é o melhor caminho, mas eu tô num momento, uma semana, que tá sendo difícil. E que a maior parte dos pensamentos, das ideias, das colocações estão sendo ruins por minha culpa. Ou então por questões de, de acontecimentos. Então, eu precisava ser positivo em algumas coisas muito, muito fora de contexto, entendeu? E essa é a questão. Não tô defendendo a positividade excessiva, que você tem que ser feliz e animado em tudo. Não é isso. O que eu tô defendendo é que, às vezes, quando tá tudo dando errado, a gente vai ter que fingir que tá tudo certo. Porque senão a gente não vai sair do limbo que a gente tá. Tô dando uma semana difícil, enfim. Mas, hoje no chuveiro, quando eu comecei a me. Ai, porque não sei o que tá fulano não gosta de mim, é porque eu não dou conta, é porque.
Para assim, vai lá e faz, vai lá e dá conta. Sabe, tipo assim, eu tenho esses momentos, sabe? Então, eu tô tentando pensar nessa positividade excessiva mesmo. De você dar conta assim, para de se vitimizar, já chega, você já chorou por 3, 4 dias seguidos, agora tá na hora de você ir lá e fazer o que você precisa fazer. É difícil, pra não dizer que às vezes é quase impossível. Mas eu tô tentando. E tentar é importante, tá? Então, vai lá, faz o que você tem que fazer. Xinga quem você precisar xingar mentalmente. Mas para de se vitimizar tanto. É um conselho pra mim, tá bom? Terminar minha maquiagem. E aí eu mostro pra falar com vocês o resultado final. Antes, vou só mostrar um negócio pra vocês. Olha a necessaire tamanho que minha mãe fez pra eu colocar as minhas maquiagens, porque eu tenho muita maquiagem. E ela viu que eu tava precisando de uma necessaire grande. Ah, inclusive, uma coisa que preciso falar pra vocês. Desde que eu comecei a trabalhar, eu comprei várias coisas que eu queria comprar há um tempo. De maquiagem, de acessórios, de coisas pros gatos e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, tá? Eu não sou muito a favor do consumismo excessivo, tá? Eu tento e evito ao máximo comprar coisas de forma completamente desnecessárias, mas eu acho que a gente também precisa desse espaço na vida, de comprar coisas que a gente gosta, de comprar coisas que a gente precisa. Eu gosto de maquiagem, eu uso maquiagem, então tá tudo bem eu comprar coisas de maquiagem que eu gosto, que eu quero comprar, que eu quero utilizar. Tá tudo certo, tá? É claro que eu não vou sair comprando tudo que eu vejo pela minha frente, né? Às vezes eu tenho vontade, mas eu também não tenho nem dinheiro, nem coragem pra isso. Só que tá tudo bem você comprar algumas coisinhas que você quer só por você querer comprar, tá? Não é nenhum problema, não é nada fora do normal. Ai, mas eu quero ter um tipo de perfume. Tudo bem, você pode ter um tipo de perfume. Eu sou o time que tem um tipo de perfume só. Mas às vezes você quer ter duas bases. E tá tudo bem você querer ter duas bases e um tipo de perfume. Não é nada de errado nisso, sabe? Pelo menos na minha opinião. Esse vídeo é completamente aleatório. Eu espero que eu poste ele, porque eu preciso me vencer nesse contexto. Juro pra vocês que esse batom ele é mais apagado, que ele não é tão vermelho assim. Aqui tá bem vermelho, mas não é, tá? Prometo pra vocês. Essa é a maquiagem, esse é o papo de hoje. Foi caótico, confuso, mas eu volto pra dar atualizações pra vocês do meu trabalho, do cursinho que eu faço e do desafio de 180 dias com a minha melhor amiga, tá bom? Com uma das. Desculpa, Ellen. Desculpa a Gi. Desculpa todo mundo que também são minhas melhores amigas. Quem tá fazendo esse desafio comigo é a Sammy. Beijo. Tchau.